Deus ele está no controle de toda a situação. Eu estava vendo aí o nosso coordenador, o irmão Magno, ele falando aí que Deus, ele está, meu irmão, ele está no controle, né? Ele está no controle. Que maravilha de Deus, estou vendo aqui Mateus, né? O filho da irmã Graça que está lá no Catar, nos assistindo aí, em nome do Senhor Jesus. Que maravilha, né? O outro lado do mundo, né? Botou aí, né? Ele e outras 15 pessoas. Vamos lá. Abra vossas Bíblias, né? Em Provérbios, capítulo de número 4, versículos de número 3, 4 e 5. Aleluias. Provérbios, capítulo de número 4, versículos de número 3, 4 e 5. Quero perguntar aos vossos amados irmãos se estão ouvindo bem, se está cortando a voz, como é que está aí. Tá ótimo, graças a Deus. Então, vamos prosseguir, né? Vou prosseguir a ler a palavra do Senhor Jesus. Amém? Vou repetir novamente. Provérbios, capítulo de número 4, versículos de número 3, 4 e 5, nos diz assim: porque eu era filho de meu pai, teiro e único em estima diante de minha mãe, e ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, o teu coração guarda os meus mandamentos, vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Amém? Então, eu estava com esses versículos e foi botado aí, né, que eu ia trazer uma palavra do Senhor Jesus, que nada é nosso, é tudo dele, e é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu estava orando ao Senhor, né? Fiquei um pouco calado, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que pela misericórdia dele me desse uma palavra para trazer para esta família abençoada do Defan. Tem várias famílias aí. E Deus me deu essa palavra. E me deu de uma forma bem, né? Um entendimento bem profundo. Você pode estar até se perguntando o que tem a ver essa palavra com família. Mas nós vamos ver e entender que esta palavra vai nos levar a várias e várias situações. E primeiro de tudo, aqui em Provérbios, se você não ler, eu convido você a ler 31 capítulos e bota na tua vida como devocional. Cada dia você lê um capítulo, porque é um ensinamento muito forte e maravilhoso nas nossas vidas. E aí eu entendi com esta palavra aqui, a questão que aqui era falando, né, a respeito aqui de um procedimento que vai chegar lá na frente de um reinado, né, vai chegar em Salomão. E às vezes hoje, meus amados irmãos, nós, família, né, muitas pessoas trazem para si, né, para si mesmo, como vai ser assim, como fosse uma maldição hereditária, como fosse uma situação hereditária. Não, porque a minha mãe passou por isso, aí os filhos têm que passar por isso, os netos têm que passar por isso, os bisnetos têm que passar por isso, né? Traz como fosse uma maldição hereditária. E eu quero lhe dizer hoje, nesta noite, para a sua vida, que esta palavra vai trazer uma perfeição para a sua vida, e você vai levar para a sua vida essa situação. E eu quero reverter essa situação de maldição hereditária para, sim, bênção futuras para mim e para a sua vida. Porque este homem aqui, antes dele assumir um trono em Israel, antes dele assumir, foi um rei lá, e o rei se chamava Saul. Mas depois veio outro
rei. Aonde Samuel foi lá para ungir o rei Davi. Olha só como é as coisas. Lá na casa de Jessé e todo o procedimento que você já sabe. Mas aquele homem que foi ungir Davi ali, ele foi segundo a vontade de Deus. Ele foi fazer a vontade dele. Aos olhos dele, ele olhava por fora e via tudo perfeito. Mas o Senhor queria ele. E foi ele que foi ungido. E foi ele, Davi, que foi o segundo rei desse povo de Israel. Então o que eu quero trazer hoje para a minha e para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, porque às vezes, entenda o que eu quero dizer. Nós temos nossos filhos, vamos ter nossos netos, e os nossos filhos, eles se espelham em mim, em você pai, em você mãe, entendeu? Então assim, o que eu e você fazemos é exemplo para os nossos filhos. Mas hoje, nessa geração hoje, futura, você vai entender. Não está se encaixando muita coisa, mas você vai entender no final o que a mensagem está querendo trazer. E às vezes as pessoas aproveitam nessa geração, filhos, filhas, netos e netas, para se colocar como esta maldição hereditária, como coitadinhos, para fazer de que forma? Não, porque aconteceu assim, porque aconteceu assado, e vai levando a proporção para o lado errado. E eu quero te dizer que depois de Davi, houve um rei, Salomão, que ele tinha tudo para dar errado. Aleluia. Tinha tudo para que ele fosse uma pessoa revoltada. Aleluia. Para que tudo que ele fosse fazer fosse uma revolta. Aleluia. Porque hoje dentro dos nossos lares existem pessoas, existem famílias, às vezes existe até padastro, madastras, e muitas situações complicadas. Eu quero lhe dizer que depois disso tudo veio este homem, Salomão, e ele é um fruto de um pecado. Mas às vezes as pessoas de hoje confessam o nome do Senhor Jesus, caminha com o Senhor Jesus, aí o que acontece? Vamos colocar uma simbologia de um quartinho das coisas que eram lá atrás. E às vezes, muitas pessoas, às vezes quer voltar para esse quartinho e quer tirar algo deste quartinho para trazer para a vida. Eu não sou mais essa pessoa. Minha vida era assim, então não vai ter mais jeito. Aleluia. Deus está dizendo para a minha vida e para a sua vida que nós só fazemos quando a gente estamos sem a direção do Senhor Jesus. Porque se eu e você, aleluia, eu quero te dizer que a palavra do Senhor vai nos falar em nome do Senhor Jesus, e mesmo Provérbios, aleluia, eu estou falando aqui pais e filhos. Olha só o que a palavra diz em Provérbios capítulo 22, versículo número 6. Você sabe muito bem, eu vou repetir aqui para você. Olha só o que diz: instruir o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Porque quando eu e você ensinamos coisas boas, aleluia, quando eu e você ensinamos a nossos filhos vão ensinar nossos netos, aleluia. Sabe por quê? Porque quando nos vê, aleluia, imagina só, quando os nossos filhos vê eu, vou botar a minha posição, eu e minha esposa, nós se abraçamos, nós brincamos com nossos filhos, nós se beijamos, nós andamos juntos, aleluias. Isso tudo é ensinamento para a nossa geração, para o nosso futuro,
Porque se eu mostro para a minha família, aleluias, para os meus filhos, aleluias, coisas boas, os meus netos vão entender, porque os meus filhos vão ensinar para eles, para os meus netos, o que eles aprenderam, aleluia. E aí, esta geração, ela vai prosseguir de geração em geração, aleluias. Porque quando ele repreende aqui, Provérbios 22, versículo 6, ele vai dizer que repreenda. Então, se eu e você disciplinar os nossos filhos, aleluias, porque a criança quando é pequenininha, ela não quer fazer aqueles artezinhos, né? Aí você vai pegar ela e bate na mão, não é para fazer mais isso, porque meu pai me ensinou que não era para fazer isso, e eu estou passando para você que não é para fazer isso, e se eu pegar você vai apanhar novamente. Ele, da próxima vez que for fazer, ele vai se lembrar, aleluia, porque pense numa geração inteligente, é a geração desses meninos de hoje. E eles vão entender isso e vai ser criado dentro de uma disciplina que não vão ficar nessa geração que hoje está sendo corrompida porque os pais estão passando a mão por cima, porque os pais não estão repreendendo, porque os pais não estão corrigindo. Aí hoje a gente vê que as famílias chegam para nós e diz assim: meu Deus, irmão, irmã, ore pelo meu filho, aleluia, ore pela minha filha que está só misericórdia, porque está entrando em depressão, porque está querendo se matar, porque está querendo fazer algo errado, aleluia. Eu quero te dizer, você vai entender no final dessa mensagem, aleluia, porque o Senhor, Ele está falando, é só você prestar atenção. Então às vezes as pessoas vão lá naquele quartinho e traz aquilo que estava lá no passado, porque a palavra nos fala que quando eu e você confessamos, né, da nossa própria boca, seguimos a vontade, fazemos a vontade do Senhor Jesus, Ele pega todos os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Ele não diz que não é da lembrança, Ele fala que é do esquecimento, aleluias, é o mar do esquecimento. Coisas se passaram, ficaram para trás, aleluias, porque tudo se fez novo, aleluia. Você pode se perguntar como, irmão Marcel, tudo se fez novo, aleluias. Eu quero te dizer, aleluias, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai dizer, eu vou ler para você, que é para você saber que é a palavra que está falando, não sou eu. 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo 17, diz assim, olha só o que ele diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É novo, tudo se faz novo. A sua vida agora é outra, não é aquela vida passada, aquela vida que foi jogada no mar do esquecimento, aquela vida que agora você é uma nova criatura, aleluias. Você vai entender porque eu estou falando isso, para chegar a uma proporção lá em Salomão, porque às vezes as pessoas, está faltando só um estalar de dedo, faltando atitudes, porque se eu, que nem eu estava falando, eu corrijo, eu repreendo, eu ensino, eu disciplino, eu boto no caminho aonde deve andar, irmão, a palavra é quem diz, se desviar na velhice, ele vai se lembrar e vai voltar. Mas se eu ficar passando a mão por cima, ficar deixando se levar, esquecer que eu tenho uma família, porque família é projeto de Deus, família é projeto do nosso Deus maravilhoso. Eu tenho que estar em comunhão, porque a minha folga, a minha oportunidade de estar sem fazer nada é a oportunidade de eu estar dando o melhor.
para Deus primeiramente e segundo para a minha família. Porque lá em Êxodo capítulo 20, ele pede para que eu e você, a gente venha fazer conforme as leis do Senhor. Quando volta para o Novo Testamento, eu coloco 3 opções: amar a Deus acima de todas as coisas, o nosso próximo como a si mesmo, que hoje está um pouco distante, aleluias, honrar o seu pai e a sua mãe, para que o meu e os seus dias seja acrescentado na terra, aleluias. E aqui eu quero deixar bem claro que esses 3 reis que foi passado desse povo de Israel, primeiro Saul, aí veio Davi e depois veio a reinar Salomão. Mas sabe por que ele foi reinar? Porque Natan dizia ao menino: se lembre do menino, porque o menino está aí. Ele foi fruto de um pecado. Aonde você sabe a história que Davi era segundo o coração, mas cometeu o pecado. Isso significa que eu e você temos que andar aqui, ó, foco direto, rumo à luz, porque senão pecamos. E aí foi uma covardia muito grande. Você sabe que foi mandado este homem Urias para aquela batalha, para morrer lá, e ele se aproveitar aqui para vir este menino aqui, um fruto de um pecado. Mas depois, aleluias, Natan ficava lembrando a ele: ei, ó o menino. Mas o bom disso aqui, meu irmão, não vamos assim julgar, né, tanto Davi não, porque ele se arrependia, aleluias. Ele se arrependeu, foi lá, se rasgou todo, pediu perdão, se arrependeu. E hoje nós somos carne, nós somos fruto de pecado, e eu e você às vezes cometemos algo que não é, né, bom aos olhos do Senhor. Mas eu e você temos o livre-arbítrio de se ajoelhar, clamar a um Senhor Jesus, que morreu na cruz e deixou o Consolador para que eu e você tivesse esse livre acesso, porque ele disse: o que é ligado na terra é ligado no céu, e nós pedimos perdão. Senhor, nos perdoa de tudo aquilo que não é bom aos teus olhos, aleluias. E aí, para chegar lá em Salomão, para vir aquele reinado, vai falar lá em 2 Crônicas, também em 1 Reis. Em 1 Reis vai falar do 1 ao 15. Ele vai chegar a falar que ele subiu ao monte com os soldados, foi prestar holocausto, 1000 holocaustos ali, porque lá na época de Davi era incensos. E ele foi lá prestar esses holocaustos, para depois acontecer o que eu vou ler agora para vocês em 1 Reis. 2 Crônicas, capítulo 1, versículos de 8 a 12. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que diz assim em 2 Crônicas, capítulo 1, versículos do 8 a 12. Diz assim: e Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois o Senhor Deus confirma-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre o povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo?
Então Deus disse a Salomão, olha só, não foi eu de você, Deus falou para ele: porquanto houve isto no teu coração e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Olha só, porque lá em Primeira Reis vai falar do holocausto, que vai falar uma proporção. Chega um momento que ele vai pedir tanto para o povo, não pediu nada para ele. Quando ele pediu essa questão de sabedoria aqui, você acha que ele estava pedindo a quem? Ele estava pedindo diretamente a Deus. Ele podia muito bem ser a revolta de muitos hoje, muitos filhos revoltados, muitas filhas revoltadas, pai com mãe, mãe com com filho, e muitas revoltas. Ele tinha tudo para dizer: agora vai lá e faz assim. Eu quero que tu faça isso. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você faça isso. Mas não. Ele pediu sabedoria. Ele pediu entendimento. Aleluia. Disse que igual a ele não existiu e não existirá. A palavra é quem diz. Aleluia. Ele diz que não existirá. Você pode ver que ele era tão sábio, que todos os reinados vizinhos vinham contemplar essa sabedoria. Porque ele tinha tudo para crescer um menino revoltado. Mas antes ele disse assim: eu vou prestar holocausto a esse Deus, aonde qual eu sirvo, aleluias. Então eu e você, eu quero que você entenda, aleluias, que o Senhor, ele está falando de que forma? Quando bota Davi e aqui Salomão, um pai que cometeu várias situações, um filho fruto do pecado. Hoje em dia nós vemos muitas e muitas situações, aí chegam, para cada um de nós: ore por nós, mas nós temos que ver, meus amados irmãos e irmãs, porque tudo que é construído conforme a vontade do Senhor, aleluias, conforme a vontade do Senhor, eu e você, prosseguindo a palavra, seguindo o Senhor Jesus, verdadeiramente nós vamos ficar implantados não na areia, e sim numa rocha, que não vai, vai vir tudo, mas não vai se abalar, aleluia. E tudo que é construído com perfeição, com a vontade do Senhor. Eu não sei, meu irmão, eu não sei, minha irmã, se você queria ouvir isso ou você não queria ouvir isso. Eu só estou fazendo a vontade do Senhor, porque não há tempo mais para brincadeira, não há tempo mais para que eu e você fique isso aí já ouvi. Você vê que várias e várias situações agora tem pessoas brincando. Tá aí uma pregação aí de um camarada que eu não quis nem assistir, que disse que ia vir o cavalo amarelo aí, a morte vinha, ia matar um bocado de gente. Então o povo está brincando de ser crente. Mas eu quero dizer a você que aquele que segue verdadeiramente, aquele que busca com perfeição a vontade, e faz a vontade do Senhor, aí o Senhor, ele está comigo e está com você, para que eu e você estejamos em um lugar aonde eu e você buscamos todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Então assim, eu quero te dizer, meu amado irmão e irmã, que o Senhor, ele é perfeito, porque tudo que o Senhor é perfeito. Olha, eu estava aqui meditando a palavra e eu já cheguei aqui atrasado, ainda bem que deu um probleminha,
que chegou uma visita inesperada e eu tive que atendê-la. Mas eu estou aqui com o compromisso de fazer a vontade do Senhor. De fazer a vontade do Senhor. Então assim, eu não estou aqui, eu quero deixar bem claro, viu, irmão Magno e irmã Vanusa, que às vezes as pessoas estão querendo ouvir o que elas querem ouvir. Quando falou provérbio, eu acho que muitas pessoas devem ter dito misericórdia. Porque aqui, por isso que eu comecei dizendo, leia um capítulo por dia, ele vai lhe ensinar, ele vai lhe botar no eixo, ele vai fazer você ser vivo mais ainda na presença do Senhor. Quando eu fiquei calado, quando botaram no grupo e disse assim, o irmão Maxwell vai trazer uma palavra, eu fiquei calado porque nós temos que perguntar ao Senhor o que é que Ele quer que eu e você faça e permanecer na posição, porque hoje em dia não podemos fazer. Você olhou a hora? Que hora era? Mais 5 minutos. Tem que olhar a hora aí, porque a dança de Jackson. Então eu e você temos que fazer a vontade do Senhor, né? Eu não sei se você queria ouvir isso hoje, mas o Senhor está lhe repreendendo, sabe de que forma hoje? Para que você se corrija dentro do seu lar, para que você faça a vontade do Senhor dentro da sua casa. Quando Ele fala que temos que disciplinar, que temos que botar no caminho aonde deve caminhar, eu e você temos que ser crente em casa, como eu digo, no trabalho, no shopping, na lanchonete, em todo lugar. Chegou um tempo que um colega meu disse, rapaz, se eu falar de Jesus em todo lugar, não para de falar de Jesus. Eu disse, porque se eu parar de falar dele, eu morro. Porque se eu parar de falar do Senhor Jesus, eu morro. Mesma coisa eu e você. Nós temos que estar firmados dentro da palavra, buscando a presença do Senhor. E aqui é um exemplo de vida, porque ele não olhou para o erro, ele não olhou para trás, ele olhou para a situação do momento. Então eu e você, a palavra quem diz, eu e você não. Ele diz primeiro, quem diz é a palavra, não sou eu. Primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça, aleluias, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluias, eu e você temos que buscar primeiro a face do Senhor, porque eu creio que eu, o irmão Magno, todos aqueles que é do departamento, nós oramos, nós pedimos, nós jejuamos, nós estamos aqui fazendo a vontade do Senhor, não é nada em vão, não é nada em vão. Meu irmão, crie bom ânimo, a palavra diz, aleluias, oh Deus. Ele venceu o mundo por mim e por você. E eu e você estamos se abalando com essa situação. Eu vejo pessoas aí que pregavam e hoje não querem pregar mais na live. A palavra do Senhor, Ele diz que eu e você temos que meditar dia e noite. Irmão Marcelo, eu vou estar dia e noite com a Bíblia? Não. Tira um tempinho, lê lá. Louva o hino aqui, vai buscando a presença do Senhor ali, e assim nós continuamos, em nome do Senhor Jesus. Porque quando aconteceu dele estar lá, ele disse, a primeira coisa que eu vou fazer, olha só, porque no Antigo Testamento prestava esse holocausto. Hoje nós temos o livre acesso, porque Cristo veio para morrer na cruz por mim e por você. Mas lá tem que prestar. Ele, a primeira coisa que ele fez, ele disse, eu vou subir, aleluias, eu vou subir e prestar esse holocausto, aleluias. Diz a palavra, meu irmão, 1000 holocaustos que ele diz. Em 1 Reis, capítulo de número 3, versículos de 1 a 15, deixa eu ver aqui, o 4, versículo 4 do capítulo 3 de 1 Reis, diz, e foi o rei a Gibeão para lá sacrificar para aquele, era o alto, grande, 1000 holocaustos sacrificou Salomão aquele altar. Ele foi buscar a presença do Senhor, e quando ele estava na posição que veio a bênção,
aleluia, ele estava lá na posição e não pediu nada mais, nada menos do que sabedoria, aleluia. Se você não está tendo sabedoria de prosseguir, não está tendo sabedoria de disciplinar os seus filhos, de botar ele no caminho que deve andar, peça ao Senhor, aleluia, e ele fará. E ele fará. Porque chegou essa visita aqui para pedir conselho e eu disse: meu irmão, Mateus 6,6 diz que eu e você temos que entrar num quarto, aleluia, orar em oculto, para o Senhor responder, aleluia. Ele vai responder. Mas também quando você pede, diz: Senhor, eu estou aqui, usa aquele que está lá atrás, que ninguém enxerga, aleluias. Amós 3,7 diz que vai usar os vasos e os profetas, aleluias, para profetizar na tua vida. E nesta noite eu profetizo na tua vida: nada de maldição hereditária, e de cantarama sobre, nada de mais maldição hereditária, tira isso da tua vida. Não porque o pai dele era assim, aleluia, porque a mãe dele era assim. Não, você tem que dizer: ele vai ser uma bênção. Ele vai ser uma bênção porque eu sou crente. Aleluias, porque eu sou crente e eu creio num Deus puro, fiel e verdadeiro. Ele vai ser um pregador da palavra, ele vai ser um levita, aleluia. Profetiza dentro do teu lar, profetiza dentro da tua família, aleluia. Ergue a tua mão se for preciso neste momento. Se tu está angustiado, não sabe o que fazer com o teu lar, com a tua família, está tudo indo de água abaixo, aleluia, Deus está dizendo, aleluia, que vai querer te usar agora para tu profetizar. Teu filho pode estar dormindo, tu ergue a tua mão e diz assim: ei, Senhor, estou aqui. Eu profetizo que tudo que está acontecendo vai ser destruído por terra, e o Senhor fará tudo novo, aleluia. Porque nova criatura és. E deixou de cantar a sóbria. Nova criatura, meus amados irmãos, a presença de Deus. Não se perturbe não, que eu vou já chorar aqui. Porque a presença do Senhor, aleluia, quando ela me toma, e deixou de contar a sóbria, aleluia, é uma coisa que eu não me contenho, porque o Senhor, ele me tirou do lamaçal do pecado, aleluia, ele me restituiu, aleluia. Eu tinha tudo para ser uma criança revoltada, eu tinha tudo para ser, aleluia, hoje um homem das drogas, de bebedeiras, de muitas coisas. Porque eu fui criado por uma mãe até certo momento, sem um pai, aleluia. Mas Deus levantou um homem, aleluia, que tomou de conta de 4 e até hoje, aleluia, ele permanece. Eu, depois de grande, fui fazer algumas coisas erradas. Mas o Senhor, ele tinha um propósito na minha vida, assim como tem na tua vida, assim como tem na tua família, assim como tem, aleluia, com você um chamado. Ah, meu esposo não é crente, um filho é e o outro não é. Rapaz, tem um louvor que diz assim: jejua, confia mais, confia mais em mim. Você tem que confiar e crer, aleluias. Nós não vemos o nosso Senhor que veio na cruz morrer por mim e por você, mas nós acreditamos, aleluias, que Ele veio, deixou o Consolador, e hoje eu e você, aleluias, estamos aqui com o Espírito Santo de Deus, aleluias, com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, para fazer a vontade do Senhor. E o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, porque o diabo, ele faz assim, meu irmão.
Ele pega você, mói, destrói, joga você no lamaçal do pecado, e quando você está perdido, ele deixa você lá e vai atrás de outro, porque você já está perdido, porque você já está derrotado. Mas um dia, aleluia, isso é para edificar a sua fé. Eu no meu trabalho, olhando para um pé de palmeira, aleluia, e eu olhei para o céu e eu disse: Senhor, se o Senhor existe mesmo, brada um vento, move uma estrela. Quem sou eu para pedir um negócio desse? Faz algo para me entender que o Senhor existe. E nada aconteceu. Mas o Senhor, com pouco tempo, bradou o vento, a palha seca do pé de palmeira caiu, e eu disse: Senhor, tá bom. Ele disse: nada. Você vai ver agora, a estrela se moveu, que o povo chama muito de estrela cadente, né? Ela se moveu. E eu disse: Senhor, tá bom. E agora eu entendo que o Senhor tem um propósito na minha vida. E dali em diante eu procurei e tomei uma atitude e disse: Senhor, eu quero a minha família de volta. Aleluia. Eu não sei se você está passando por isso. Eu não sei se tem algum familiar seu passando por isso, mas o Espírito Santo de Deus tem que falar isso hoje para a edificação das suas vidas. E o Senhor reconstituiu a minha vida, me deu a minha família de volta, e hoje eu não largo elas por nada. Aleluia. O tempo que eu tenho, varoa, o tempinho que eu tenho, eu estou com meus filhos brincando, abraçando, beijando. Eu não estou falando isso aqui da boca para fora, não. Meu pai está aqui, ele sabe que é verdade. Eu só salvo na minha precisão, porque o meu lar é o meu aconchego. A minha família e a sua família é o seu aconchego. Não busque nas outras o que você tem que fazer na sua família. Aleluias. Porque tem pessoas amando mais os filhos dos outros e esquecendo dos seus filhos. Aleluias. Mas Deus está dizendo que depois de hoje, tudo se fará novo. Nova criatura será. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, sei que passei da hora, mas eu quero dizer que o Senhor, Ele é bom, perfeito e agradável na minha e na sua vida, viu? Irmão Magno, se eu puder, eu posso fazer uma oração e você faz a outra oração, faz o que você, né, o Espírito Santo de Deus desejar, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu vou fazer uma oração justamente pelas famílias, sabe para quê? Para você não perder a fé, não perder a esperança, e saber que Deus, Ele está vivo e esperando o dia da volta para vir buscar eu e você. Mas para isso temos que permanecer na presença, porque a presença do Senhor, aleluia, é maravilhosa. Eu quero orar pela sua vida, né? Pela vida das suas famílias, pela vida dos seus familiares, para que essa oração venha atingir aquela geração que já vem de lá para cá, em nome do Senhor Jesus, amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus de infinita misericórdia, Senhor da glória, eu te peço neste momento, Pai, que o Senhor venha adentrando, Senhor, dentro dos lares, Senhor, dos pais, dos avós, dos bisavós, de toda a família, dos filhos e das filhas. Pai, adentra agora, Senhor, dentro desses lares. Faz, Senhor, na vida daqueles que estão, Senhor, aí, Pai, perdidos. Tu sabes, Senhor, que o inimigo tem entrado dentro de lares para querer destruir. Mas eu creio, Senhor, que neste momento, através da minha fé, Senhor, da fé, Senhor, de cada um dos irmãos, porque Tiago capítulo 5, versículo 16, ele diz que a oração de um, aleluias, surgem muitos efeitos, imagine de vários. E eu peço agora, Senhor, aqueles que estão orando, intercedendo-se, adentra, Senhor, dentro destes lares. Destrói toda maldição hereditária.
Destrói, Senhor, todo o mal que o inimigo tem levantado entre casal, entre família, entre filhos, e destrói por terra, Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Chega, Senhor, naquela vida, naquele filho, naquela filha que está oprimido, que está, Senhor, com depressão, que está, Senhor, ali dentro de um quarto, aleluias, por situações. Chega agora e tira, Senhor, levanta, bota ele no chamado aonde tu tem chamado para esta pessoa, aleluias. Senhor da glória, eu creio, Senhor, que o Senhor está fazendo mover, levantando, Senhor, o ânimo de muitas pessoas, não porque estou orando, mas sim porque o teu Espírito Santo é puro, vivo e eficaz. Assim, Pai, seja feita a tua vontade em cada lar, em cada família, reconstituindo o lar, Senhor. Pai, o casamento que estava, aleluias, sendo destruído, Senhor da glória, que já tinha falado até em divórcio, aleluias, mas o Senhor está dizendo nesta noite que nada para o Senhor é impossível. E o Senhor está decretando hoje que aquilo que foi levantado, aleluias, neste lar, nesta família, aleluias, até em divórcio foi falado, mas o Senhor está dizendo que não permitirá que isto aconteça, aleluias, para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor é quem faz, o Senhor é quem constitui, o Senhor é quem restaura, quem transforma e quem faz. E o Senhor está dizendo hoje que está reconstituindo, que está estabelecendo e dando vitória a cada um em nome do Senhor Jesus. É assim que eu coloco em tuas mãos orando, Pai, com a certeza e a convicção, porque o que é ligado na terra é ligado no céu, e o Senhor tem ouvido, Senhor, cada palavra, cada oração, cada louvor, em nome do seu Filho amado Jesus de Nazaré. Pai, assim que eu coloco em tuas mãos orando e agradecendo em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus.